Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Vamos começar o 16º episódio hoje com a participação do Fernando Tibes. E boa noite, Cello. Boa noite, que bom que você começou, porque eu erro, né? O episódio, você já acertou, é o 16º, né? E aí, Érico, tudo bem? Tudo certo? Boa noite, todo mundo. Vamos nessa. Boa noite. Hoje o Cello ficou na geladeira da apresentação aqui, do castigo. Pois é, semana passada eu errei, falei tudo errado. Hoje tá certinho, 16º. Obrigado, Nicole. E você tá bem? Tudo bem. E vocês estão bem? Eu tô com frio. Tô também, frio pra caramba, tá? Tudo É certo, doido. apesar do friozinho. Muito. Aqui tá fazendo quanto? Uns 10 graus hoje? Ah, nem reparei. Acho que tava em 8 na hora que eu Vixe. olhei. Diz que amanhã é o dia mais frio do ano, né? É. Vamos ver qual é que vai ser. Bom, Vamos ver. Só para começar então a apresentação aqui do nosso convidado, primeiro gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, agradecer a Eleve Saúde, que é onde eu trabalho, atendimento em pediatria, fonoaudiologia e geriatria. Agradecer também a G Perfumes, que está aí acompanhando a gente desde o começo. Eles que fazem perfume de alto poder de fixação, alta qualidade, aromas sensacionais. Vai lá, experimenta, vai no @gperfumes.br no Instagram e o site também. Eles explicam cada perfume, cada aroma que eles têm. E aí você pode se referenciar e comprar o seu, né, para o dia a dia aí, para todos os momentos. Aproveitar e presentear o nosso convidado aqui, o Fernando, Opa. com um 512 VIP. Que Black. legal. E aí você depois conta pra gente se gostou. Com certeza. Então, muito obrigado. O nosso bem-vindo e o bem-vindo também do G Perfumes. Legal. E também eu queria fazer um agradecimento especial. Não sei se vocês notaram no nosso perfil do Instagram, nós mudamos a fotinho agora. Estamos também apoiados pela Lubina Fotografia. Maravilhosa. Maravilhosas. O trabalho é sensacional, né? Sensacional. Então, mandar um grande abraço para a Lubina. Trabalho realmente sensacional. Quem estiver pensando em fazer foto aí com família, foto de filho, foto de gestante, corre lá e confere que ela está aproveitando o tema de festa junina agora aí. Então, vou dar as boas-vindas novamente para o Fernando Tibes e vamos falar aqui sobre RPG de mesa. Isso então, aí. Boa noite, Nicole, boa noite, Marcelo, boa noite, Érico, Thiago e ao público também. Muito obrigado pelo convite. Bem, eu sou técnico de administração, mas essa parte não importa hoje. Eu sou mestre na Square Table Hold, é um grupo de amigos aí que mestra e joga RPG, a gente leva em eventos e, enfim, espalha o RPG por aí, na cidade e na região também. Esse grupo, ele é da cidade ou é um grupo regional? É daqui da cidade mesmo. Cidade. Começou bem informal ali, né? Um bando de amigos se reunindo em casa para jogar ali, aquela reunião semanal. E daí, recentemente, a gente começou a levar para eventos mesmo, ter uma organização ali para poder, enfim, né, ter mais gente conhecendo, levar em escolas e, enfim, ter essa parte mais didática ali, né? Aproveitar uma dessas facetas do RPG. E como é que funciona se alguém quiser participar com vocês, assim, tem que se inscrever, tem que entrar em contato? Como é que é? No momento, a gente tem, né, as nossas ainda sessões ali nossas, né, de amigos, né? E a gente vai nos eventos. Então, o último que a gente foi o Animetec, né? Que teve aqui na ETEC Darcy Pereira de Moraes, em Itapetininga. E o próximo confirmado que a gente tem é a Uniticon, que vai ser na FATEC em outubro, se eu não estiver enganado. Então, a gente sempre leva, né, nos eventos várias mesas, várias temáticas. E é só chegar lá, ordem de chegada, fechou a mesa, sentar e jogar. Legal. Fernando, quando uma pessoa leiga como eu, né, pergunta pra você, tipo, cara, o que é RPG? Não tem nem noção. Uhum. Qual é a sua resposta, cara? O que é RPG? Tem as explicações mais técnicas, tudo, mas eu gosto de uma bem simples, que é bem direto ao ponto. O RPG é como se fosse um teatro de mesa. Então, tem acho que até um grupo chamado Teatro de Mesa, posso estar enganado. Mas eu gosto de colocar que é como... Igual quando a gente era criança, brincava de polícia e ladrão, de alguma brincadeira de faz de conta assim. Só que daí, para evitar aquele tipo, não, você não pegou porque eu atirei em você primeiro, não, eu corri mais rápido, não pegou. A gente tem um pedaço de papel com alguns atributos ali do seu personagem, que são as forças e as fraquezas dele, e você joga um dado para ver se você conseguiu fazer alguma coisa ou não.
Então, para não ficar só na discussão ali, você tem algumas regrinhas para ver se você conseguiu fazer aquilo ou não. Mas, no geral, é um faz de conta, uma aventura, uma história que você está contando em grupo e que tem alguns conjuntos de regras ali para você conseguir fazer aquilo prosseguir. E a sua função, então, é coordenar, é ditar as regras? Como é que é, assim, tipo... O mestre, né? Então a gente costuma dividir em dois tipos de jogador, né? Tem o jogador mesmo, que daí é a pessoa que vai criar um personagem, vai ter a ficha ali representando, né, esse personagem fictício ali. Ou às vezes até pode ser um personagem histórico, se quiser, dependendo, né, do tipo de jogo. E tem o mestre, que ele é quem... Como eu posso dizer? Ele seria como se fosse o videogame. Então ele vai criar o mundo, a história, ele vai criar personagens, né, não jogadores, que a gente chama. Então, seria o elenco de apoio, vamos dizer assim. Então, vai criar, por exemplo, um vilão, um ajudante ali, alguma coisa assim, justamente para dar esse preenchimento na história e daí os jogadores poderem interagir nela com os personagens que eles criaram. Então, é mais ou menos esse o funcionamento. Existe um sistema também, não é isso? Como é que funciona? Então, né, a gente tem dois termos muito comuns que são o cenário e o sistema, né? Então, o cenário ele é basicamente a parte história, né? A parte histórica ali. Então, pode ser fictícia. Então, por exemplo, um Senhor dos Anéis. Vamos jogar na Terra-média. Ou pode ser um cenário histórico. Eu quero fazer uma sessão contando sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, o cenário ele vai editar ali, né, o que é a história. E o sistema, eles são realmente as regras, né? O mais famoso aí, até recentemente por causa do Stranger Things, né? O Dungeons and Dragons, ou o famoso D&D, né? Esse é o mais clássico, primeirão, vamos dizer assim, ali, né? Que dá o estopim no RPG, né? E daí tem vários sistemas. Tem Vampiro à Máscara, GURPS, brasileiro que faz muito sucesso, principalmente no pessoal mais novo, que é o Ordem Paranormal. Então tem vários... Que é o Selbit, né? Que ele fez, né? Isso, Selbit, ele mesmo. Então tem vários sistemas, várias formas de jogar RPG. Embora todos sejam a mesma coisa, todos têm suas particularidades também. Mas existe, por exemplo, essas regras que você falou, é como se fosse um roteiro ou vai se criando no momento ali? Porque como é um jogo que você também joga dados, né? Ele vai variar bastante a questão de danos e tudo mais, né? Mas existe um roteiro a ser seguido? Como que funciona? Legal. Não necessariamente. Então, né, o mestre ele pode fazer uma história mais trilho de trem, vamos dizer assim. Então, uma história mais fechadinha ali. Ou então, às vezes, você deixa algo aberto para os jogadores ali criarem, né? Então, que eu particularmente gosto muito é que nem, por exemplo, quando você joga um videogame, né? É você e o computador ali, por mais criativo e imersivo que o jogo seja, chega um ponto que ele fica limitado, né? Então, às vezes, você quer fazer alguma coisa que não está programado ali, não vai acontecer. Agora, quantas vezes eu tinha já escrito uma sessão, estava com uma ideia, daí algum jogador fala alguma coisa, nossa, eu não pensei nisso de jeito nenhum. Eu mantenho a cara assim, não, a ideia é legal, vamos ver onde isso vai dar. Então, o sistema ele é mais uma forma de, por exemplo, né, nessa ideia mesmo. Eu quero escalar aquela parede ali. Nossa, por que o cara quer escalar a parede? Não sei, mas vamos ver onde isso vai dar. Beleza, rola o dado para ver se seu personagem vai conseguir escalar ali a parede. Então, a história, né, fica mais a cargo do mestre e dos jogadores também, né? E o sistema ele tá ali só para realmente intermediar isso, né? Então, é mais nessa Isso faz ficar bem ideia. dinâmico. Então, Isso, Por exemplo, você pode jogar o mesmo jogo e dar várias histórias diferentes. Sim, com certeza. E você disse que de escrever, você escreve antes um roteiro, então? Eu gosto de escrever. Tem pessoas que realmente escrevem ali a história. Tudo tem várias formas, né? É algo bem artesanal, vamos dizer assim, né? Eu gosto mais de escrever um cenário. Então, por exemplo, eu vou imaginar alguma cidade fictícia, alguma coisa. Vou colocar locais famosos ali, figuras marcantes. Vou, talvez, criar um vilão, criar alguma coisa ali, né? Pra puxar a história, né? E daí, depois, eu vou dar isso na mão dos jogadores, para eles criarem os personagens deles. Daí, eles já vão dar uma olhadinha ali, entender como, né, qual é o tom da aventura. E daí, a partir dos personagens deles, eu vou escrever mais um pouco. Então, eu gosto de fazer mais freestyle, vamos dizer assim, né? Mas tem gente que realmente gosta de escrever em capítulos, sessões, tudo. Mas, no geral, não tem uma forma certa de se fazer. O importante é se divertir no final da sessão.
Então todos os jogadores participam da história em Sim. si, né? Não é só ir guiando e jogando Não, o dado e seguindo o que você realmente só fala. Então eles vão e dá a opinião e falar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Isso é legal, pô. Então é algo bem mais aberto ali, né? Eu particularmente, eu gosto muito até de, às vezes, ceder a história para o jogador. Então, um exemplo clássico que é muito legal, até em evento, quando você, sei lá, tem alguma criança, um adolescente na mesa, e daí, sei lá, o objetivo era chegar numa sala que tem um baú dourado e tal. E daí, lógico, eu posso colocar alguma espada mágica, alguma coisa assim, né, dentro. Ou então eu falo, tá, o que tem dentro do baú? A hora que ele conseguiu abrir. Então, às vezes, também é algo que abre uma oportunidade para a pessoa participar daquilo e né, saber que ela construiu aquela história também, né? Então, é algo bem legal de fazer. Bacana. E também essa questão, como é que você faz para virar mestre? Olha, tenho... Eventualmente, todo mundo não, mas eventualmente alguém vira o mestre de primeira viagem, né? Então, pode ser que tenha alguém que já jogava antes, ou pode ser, tipo, todo mundo conheceu o RPG junto e, putz, vamos jogar aí, galera. Aí, no geral, o mestre tende a ser mais trabalhoso, né? Porque ele que vai ter que conhecer as regras, preparar mais coisas ali, e o jogador, né, é um escopo mais reduzido, né? Mas é basicamente pegar um livro, ler ali o basicão e tocar. Até já aproveitar, então. Isso, é Puxar mostrar Temos pra gente. aí, né? Eu trouxe alguns aqui pra mostrar. Normalmente livro de RPG é bem grande, né? Até assusta um pouquinho. Dependendo. Grande e caro, né? Nossa É caro, né? Senhora. É, É grande mesmo, né? então... Olha Onde que eu mostro? Pra ali? Que joia. aqui, né? Então aqui um livro mais classicão de RPG, estilo Caramba. bem esse é o- old school, né? Que a gente fala. Então ele imita até o D&D mais antigo ali, né? Enfim, tem bastante coisa, tem várias artes, assim, né? Então é bem legal. Se quiserem Aí, tá ir vendo aí. É um jogo que estimula a leitura, né? Sim, demais. Demais, caramba. Dá Então, licença. à vontade. E aí tem que ler bastante, né? Tem bastante elementos aí, conteúdos, né? Ô, Nicole, você conhece RPG? Você tem experiência com... Na verdade, eu nunca joguei, mas eu tenho bastante amigos que jogam. É mesmo? Então eu sempre estive no meio, mas não sou jogadora. Entendi. Alguém aqui fora o Fernando tem contato? Teve contato? Eu já tive, na minha adolescência, tinha um pessoal que jogava, mas como eu não sabia jogar, e eles tinham o grupo fechado, eu acabava que não participava. Mas eu sempre ouvi eles falando, eu achava legal a história. Eu tinha uma questão, acho que nem sei se existe ainda, mas quando eu era adolescente e tal, tinha um pouco de preconceito, cara, em relação a RPG. Tinha até uma história, tem um filme, né, sobre RPG, que tipo, matavam as pessoas. Aí tinha até uma história que na época, não lembro, não era no Brasil. Começaram a jogar e algum jogador meio que morreu, parece, assim. Acho que teve no Brasil. Teve, e acho aí que eu um uma lembro, moça, mano, né? que aí um amigo meu, Olavo, ele me emprestou que era um livro, RPG de livro. Né? Que você joga sozinho, né? É um livro-jogo. Exato. E aí, da minha mãe não era nada de conservadora, nem nada, nem né? E aí ela ficou assim, mano, meio preocupada comigo, assim, por eu estar jogando. E aí também na época tinha uma coisa que era a vergonha de ser nerd, né, mano? Eu acho que hoje já não existe muito mais. Hoje até, já caiu bastante tinha isso, até um né? filme que chamava, como que é? A Vingança dos Nerds, né? Que eu adorava assistir, porque eu falava, caralho, uma hora vai chegar a esse ponto. Mas aí eu me escondia, cara, assim, tipo, ninguém podia saber que eu curtia essas coisas. Caramba, mas quanto estigma, então. Cara, mas hoje já não existe mais, Hoje né? é Ou muito você acha raro. Eu, assim, né, eu tenho 23 anos, então eu não peguei essa época, né? Mas eu já tive contato. Até acho que o meu primeiro livro de RPG foi de um vizinho meu, que a mãe dele também ficou muito preocupada na época, né? Aí depois ele se mudou, tudo ficou lá e ele me deu de presente. Mas foi meio que um pânico generalizado no mundo, né? Então, acho que principalmente nos Estados Unidos, ali teve a onda do Satanic Panic, né? Então, pânico satânico. Que daí tanto, né, a questão religiosa ali de outros movimentos e também já... Como eu posso dizer, já tava nessa mentalidade ali, já puxou pro RPG também, que aborda magia, essas coisas, daí o pessoal não entendia direito e já achava que o pessoal jogava e fazia ritual, sei lá o quê. É que eu tô lendo aqui, tem bastante conjurador, né? Aí o povo Então aí distorce. como assim, né? Não, é tipo um Senhor dos Anéis ali, né? Na maioria das vezes você tá batendo no diabo, não tá? Mas é muito legal, hein? Tem várias ilustrações, achei bacana o livro. Só que eu tô vendo que é meio
bem técnico, né? Esse é um que ele é bem técnico mesmo. Até na grossura dele já mostra, né, que tem um monte de coisa. Tem que entender. Como é que é? Por exemplo, aqui, ó. Role 1d5. É o dado? Isso, vamos lá. É que esses, particularmente, ele tem uns dados até mais diferentes. Eu trouxe também. Tem os dados. Aí, deixa eu pegar aqui. Eu ia pedir para mostrar o livro mais perto daqui, que dê um reflexo na luz. Ah, tá. Se o Michelo Aqui, ó, é o conseguir- meio dele que ele tá... Mano, se uma mãe ver um saquinho ilustrado, desse, você né? vai achar que você vai tirar Nossa. sei lá, vai sair o Hóstia. Demogorgon daí. Ó, vamos ver se dá pra ver aqui. Aí. Ficou legal? Pra quem não conseguiu ver aquela hora, ó. Esse aqui que o pessoal ficava falando que era do coisa ruim. E é só coisa boa, né? Ó os dados aí. Aqui. Daí eu sou o mais clássico de todos, né? O famoso D20. Então, um dado de 20 lados. Olha que Ó, legal. Nicole, vê se tá legal, se dá pro pessoal. Ah, então role 1d6 é que você precisa Isso. tirar... Daí o D6 é o dadinho tradicional que a gente conhece, né? O dado de 6 lados, tudo. Aham. E daí a gente tem vários outros, né? Tem o D10. Então é sempre, né, D de dado, e daí 12 é a quantidade de facetas que ele tem ali, né? Daí às vezes tem uns termos, né? Sei lá, 3D20 mais 5, aí já começa a bagunçar, né? Mas você vai rolar 3 dados de 20 lados e somar com 5. Ah, legal. Mas aí Então- como é que faz, por exemplo? Você deu a ordem, vamos dizer que eu vou atacar alguém. Aí eu rolei e aí o cara que vai se defender, ele rola dado também pra ver se Aí no ar, como é que... varia de acordo com o sistema. O mais clássico, né, que normalmente vai ter a armadura, né? Aham. Então vai somar, né, tipo, se o cara realmente tá com uma armadura, se ele é ágil ou não. E daí você vai rolar o dado, somar com a sua habilidade ali, né? Se é um espadachim, hábil, um arqueiro, alguma coisa assim. E se o número que você rodou, somado com a sua habilidade, passar o da armadura do cara, você acertou. Ah, Aí, lógico, varia de sistema para sistema, né? Aham. Vamos lá. você tá... Deixa eu tenho uns dados diferentes. Pode pegar, à Vamos dar vontade. uma olhada, vou mostrando. Porque assim, ó, isso aqui não é um dado. Isso aqui É um dado. É um dado. É que ele né? tá bem apagadinho já, mas ele é um D4. É um dado de 4 lados. Então ele é uma pirâmidezinha. O que cair mostrado pra cima, daí é o resultado. Ah, É que esse já. tá. Esse é guerreiro, um dos primeiros que eu tive Um já dos tá primeiros. apagado. E é caro esses dados? Olha só. Antigamente era mais caro, porque era difícil de achar, então normalmente tinha que ser na internet. Sim. E daí era uma lojinha ou outra que vendia, daí era bem difícil. Eu lembro que eu tive que juntar um dinheirinho pra pedir meu primeiro kit com 4 dadinhos, né? O moleque ali juntando. Mas hoje em dia ficou bem comum até, né? Stranger Things popularizou, depois Cellbit, tudo, então é bem fácil de comprar hoje em dia. Aqui na cidade deve ter uma loja ou outra que vende, mas pela internet é garantido. Hoje tá fácil, né? Na internet aí bem veio mais- facilitar bastante coisa. Tranquilo. Isso. Aqui é um outro cenário e sistema que é Vampiro à Máscara. Esse já tem uma bonito, abordagem né? bem diferente, né? Então, né, o D&D ali, ele tem essa aventura, essa estética bem de aventura, né? Magia e espada, né? E já o Vampiro, ele é uma temática mais sombria. Ele aborda temas até... né, a classificação dele é 18 anos, se eu não me engano. Então ele já é um Isso que eu RPG ia mais... perguntar, qual idade pode jogar? No geral, qualquer idade pode jogar. Só que daí né, você tem que ver o que você está mestrando, né? Então, por exemplo, um Dungeon Crawl aqui, dá para fazer algo bem lúdico ali, né? Realmente uma exploração, algo até... Né, porque naturalmente, né, quando a gente tá acostumado com videogame, fala, matar um monstro ali, alguma coisa. Mas você pode fazer né, realmente só explorando um lugar, resolvendo um enigma. Então é algo bem versátil, assim. E, cara, criança tem as ideias mais legais para sessão de RPG, assim. Sério? Os negócios que você mais... fora da curva ali, o mestre... Nossa, nunca que eu pensei nisso. Aí você fica com a cara de fachada aqui. Vamos lá, né? Você já teve experiência com crianças, então? Já. Já? Até em evento acaba aparecendo, embora acho que nos eventos eu normalmente vem mais adolescente ou pessoal adulto que já conhece para jogar, né? Mas eu também já mestrei para criança, é sempre legal, né? Você tem que, obviamente, ajustar o tom ali, né? Pra não pesar, né? Igual você não vai levar uma criança num cinema para um filme muito né, extremo, algo do tipo. Mas é legal puxar para esse lado lúdico, né? Então, até vocês como psicólogos né, vão saber falar muito melhor que eu, né? O quanto né, uma atividade física ali, né? Então, já serve para estimular a imaginação, ajudar com matemática, né? Porque vai ter que contar os dados ali e tudo. E realmente aflorar essa criatividade, né?
Então, que nem hoje em dia a gente pega, né, já muita criança muito viciada em tela, essas coisas, né? Tirar um pouco esse contato e ainda ter algo físico, analógico, é bem legal, né, esse contato. E aí não sai do mundo, né? Assim, da fantasia, e que o pessoal já tá acostumado também, né? Já é cultural mesmo, né? Vampiro e tal. E você não sai disso, São só os que mesmos você elementos. amplia quase infinitamente a capacidade. E ele vem porque no livro você aqui, ó, classificação tem indicativa. Muito legal. tem indicação, você tem uma participação ativa, né? Tem todos esses elementos, né? Que estão no filme, estão no cinema. Mas você tá como protagonista também, né? Inclusive, você falou de psicólogos, né? A psicologia, não sei se a psicanálise também utiliza, mas o RPG ele é também uma prática de intervenção. Sim. Né? Existem terapeutas que... Psicodrama usa bastante. Psicodrama, né? papéis... Eu acho impressionante a questão mesmo que você falou da criatividade. O quanto isso necessita que você aflore, né? Sim. Consiga criar. Porque não é um roteiro pronto e você vai ficar ali de uma posição passiva. Você tem um papel ativo. E do ponto de vista pediátrico, no meu caso, eu achei interessante. Na verdade, eu sempre achei interessante, né? Mas hoje você falando deu uma aflorada a mais na ideia, porque hoje é o que você falou, muito celular, muita tela, e eu tenho visto e incentivado, né? Tenho incentivado os pais a contarem histórias para os seus filhos. E que maneira melhor de contar uma história e fazer ele participar da história, né? Como você falou que dá para ir pro lúdico e tudo mais. Sim. Então, imagina que legal. Você vai, sei lá, de repente contar uma história pro seu filho dormir, só que aí antes você joga e deixa ele, né, bem... É uma maneira até de se aproximar do seu filho. Né? Porque você vai ser obrigado a sair do celular. Você vai se obrigar a guardar seu celular para contar a história, para fazer o cenário e tudo mais. E o seu filho também vai aproveitar o momento, né, em família. Poxa, bacana demais. Dá para aproveitar. É lógico que aí a gente está falando da questão lúdica e tal, mas aí depois o jogo se torna mais sério. Mas né? existe temáticas infantis mesmo, assim? Existe. Eu não vou lembrar algum sistema específico agora, mas com certeza tem. Mas o próprio Vampiro é mais difícil porque o escopo do jogo é realmente algo já mais um drama, um suspense, terror, né? Ele já aborda questões bem mais adultas, assim. Mais um dungeon crawl aqui, né? Que era o outro. Ou até, vamos lá, o terceiro que eu trouxe. Esse aqui é legal porque é um sistema brasileiro. Olha que bonito. Então, é o Crônicas. Ele já, até ali na classificação de 12 anos, mas você consegue reduzir ele para realmente essa parte de exploração, de enigma. Então, o legal do RPG é isso. E às vezes, né, à vontade. Você pode até criar o seu próprio sistema, né? É algo bem recorrente até, né? O termo que a gente usa, né, é o homebrew, é caseiro, né? Feito em casa, vamos dizer assim. E muita gente, na verdade, acaba começando a jogar assim. Então você pega, principalmente o pessoal ali que começou a jogar na década de 90, nos 2000, começou a fortalecer mais aqui no Brasil, mas ainda era difícil de conseguir os livros. Às vezes, ouvir alguma história, cara, vou pegar uns dados aqui, dá meu jeito, né? Então, daí hoje em dia é mais simples, né? Hoje tem PDF gratuito, você consegue achar um sistema ali que você já vai poder jogar rapidinho, né? Mas, então, quando o pessoal tinha mais dificuldade de achar, era algo bem comum você criar o seu sistema também. E o que eu achei muito legal é que os livros são altamente ilustrados. Sim. Muito bacana. Mostra as a ilustrações ilustração, bem por favor. legais, cara. Olha isso. Olha, muito legal. Não, é impressionante. E assim, aflora realmente a imaginação né, do adolescente ali e tudo mais. E como você falou, eu queria tirar uma dúvida agora, que você falou assim, eu escrevo, mas é baseado no livro, é isso? Depende. Então, por exemplo, né, o Crônicas, ele, apesar de ele vir com algumas histórias prontas, ele é mais um livro de sistema. Então ele foca mais no conjunto de regras. Tá. Já, por exemplo, o Vampiro à Máscara aqui, ele é um misto de sistema com um cenário. Sim. Então ele realmente tem a história dos clãs de vampiros, como surgiu o vampirismo, a Inquisição caçando. Então, realmente já tem uma história ali pronta. Mas, né, obviamente, tem lacunas que daí quem tá jogando vai preencher, né? Então, o mestre, que nem Vampiro, algo que eu gosto de fazer muito é aproveitar acontecimentos históricos, né? Porque ele se passa no mundo real. Sim. Então, não é só que com essa coisa, né, de meio que os vampiros manipulando a sociedade ali, ou não. Enfim. E então, sei lá, às vezes... né, eu não acredito em teoria da conspiração nem nada, mas às vezes dá pra usar como gancho, né? Então, sei lá, algo que todo mundo fala assim, só, pô, e se for um vampiro que fez isso, sei lá. Daí você usa como gancho pra uma história, né? Então, dá pra... É muito versátil, né?
Dá para você tanto aproveitar o cenário que já vem no livro ou fazer algo seu, né? Legal demais, pô. E quando você tá imerso, né? Tá acontecendo. Porque dura um tempo bom. Né? Muitos. Não sei se é jogo que vai falar. Normalmente a gente chama de sessão, mas pode ser jogo também. Ela chega a durar, por exemplo, quanto tempo? Assim, Olha, depende muito, né? Então, por exemplo, nos eventos que a gente vai, como né, normalmente são eventos de RPG, de anime, quem tá passando lá quer ver outras coisas, outros stands, né? Então a gente gosta de fazer quase como se fosse um filme, né? Então a gente mira ali a ter 2, 3 horinhas de duração, a pessoa senta, joga um filme com a gente e pode curtir o resto do evento, né? Mas assim, quando é uma sessão na casa de um amigo, alguma coisa, cara, às vezes 6 horas pra cima até, né? Enquanto a galera estiver acordada, vambora. Mas a sessão, ela nem sempre ela vai começar e terminar naquele dia. Ela vai... É o tipo, mais... uma temporada. Assim. É o mais comum até. Então, né, a gente costuma chamar de campanha, né? Então, é um conjunto de sessões, né? Aí, às vezes, a campanha realmente já acaba ali, ou você tem campanhas que continuam uma campanha passada, né? Sim. Aí é aberto também, né? No geral, eu gosto de ter vamos dizer assim, um arco narrativo ali, mas eu não determino, vamos ter 10 sessões, né? Porque, às vezes, algo que você planejou, sei lá, para durar muito tempo, o jogador tem uma ideia mirabolante, descobre algo e resolve na primeira sessão. E às vezes a sessão que você achou que ia ser simples, a galera fica quebrando a cabeça ali pra resolver, né? Mas aí, por exemplo, em eventos a gente costuma levar o que a gente chama de one shot, né? Então uma sessão que realmente é uma historinha fechada ali, pra jogar naquele dia e acabar. Mas o mais comum é terem campanhas longas ali, né? Que daí duram meses, tudo, conforme o pessoal conseguir marcar e jogar, né? Ô, Fernando, e nessas campanhas longas, né? Sua experiência ou a experiência de quem você conhece... Acontece de você ter uma imersão tão grande ali no que está acontecendo, de, cara, você, sei lá, sonhar com aquilo, ficar pensando no dia a dia, isso acompanhar um pouco o seu cotidiano, além da sessão? Depende muito de pessoa para pessoa, mas naturalmente um pouquinho fica, né? Tanto pela vontade, putz, parou numa parte muito... Principalmente quando você está jogando, né? O mestre já tem uma noção do que vai acontecer, né? Então ele fica mais pensando no que o jogador vai fazer até, né? Já quem tá jogando, sei lá, às vezes... Alguém teve que ir embora mais cedo, ou teve que parar alguma sessão e para, sei lá, no clímax, né? Daí você fica, putz, cara, o que vai acontecer? Será que meu personagem vai sair vivo? Será que vou conseguir? Então, naturalmente, você fica naquela ansiedade de jogar de novo, né? Mas, assim, até puxando para esse lado lúdico, é muito... Eu não tive essa experiência, né? Mas eu já ouvi bastante. Por exemplo, crianças autistas ou até só mais tímidas mesmo, que têm dificuldade de comunicação, às vezes ela ter interpretado o personagem dela falando naquela situação ajuda ela, numa situação do dia a dia, a conseguir falar, por exemplo. Né? Então, tem várias formas assim que aquilo vai te acompanhando. Às vezes, também uma história engraçada que aconteceu na sessão e você vai contar, usar para socializar, enfim. Mas, com certeza, em um grau menor ou maior, acompanha no dia a dia. O seu exemplo que você falou das crianças é perfeito. Porque, por exemplo, né? No psicodrama, que é uma das formas de trabalho na psicologia, a pessoa, né, que está ali como paciente, ela é convidada a enxergar experiências a partir de um outro lugar. Por exemplo, né, eu já vi intervenção, sei lá, de um menino que realizou um assalto. E, de repente, na técnica, né, psicológica, ele está na outra posição de quem foi assaltado. Que, cara, o cara nunca tinha pensado naquilo. E aí um terapeuta pode trabalhar nessa troca de papéis. E aí o cara, tem um insight, tem ali reflexões num ponto de vista terapêutico, né? Mas não impede que essa expansão das formas de estar no mundo, ela tira a pessoa de apenas um lugar enrijecido, assim, né? De olhar o mundo a partir dessa perspectiva. Seja nisso mesmo, de descobrir coisas em si mesmo. Então, nunca joguei, mas eu fiquei pensando... Faz sentido, Érico? Não, total sentido, cara. E eu acho que cada vez mais é necessário esses momentos de lúdico, de criação e de criatividade, né? Assim, tá engessado, né? Em tudo, então, cara. porque fica engessado. Nós ficamos... desculpa até ficar tomando muita fala aqui, mas o quanto nós ficamos fixados em apenas uma forma de estar no mundo, né? Seja, cara, eu sou profissional e enxergo o mundo apenas desse jeito e tal. E essa riqueza de você conseguir enxergar o mundo por outras óticas,
a partir de uma brincadeira, é muito enriquecedor. Temos mais uma terapeuta aqui. Eu estou ampliando aqui porque cara, é um presente te ouvir, né? Então, eu acho que faz sentido isso do autismo que ele trouxe, né? Da comunicação, né? De se colocar no lugar e conseguir transmitir mensagens, né? Que às vezes no dia a dia não consegue. Mas eu acho que tem uma curiosidade, assim, dentro do mundo nerd, assim, de ter bastante autistas sendo, né? Que gosta de quadrinhos, que gosta de RPG, do mundo paralelo, assim, né? Do mundo... então, a gente tem bastante dentro da comunidade autista pessoas que praticam, né? O RPG, as sessões, como que fala? Geek? Tem o geek também, é o termo utilizado. E também na comunidade LGBTQI+, dos queers, né? Que são os estranhos, assim, né? Mas eu acho que é bem comum, assim, também. É isso. E tem cosplay também? Como é que é, assim? Tem alguns personagens que você, tipo... no jogo. É opcional. Tem gente que gosta de ir fantasiado como personagem. É mais raro, né? Normalmente pela praticidade. Às vezes, por exemplo, todo mundo tá indo jogar depois do trabalho, daí não dá tempo, né? Mas tem, por exemplo... Até exemplos aqui no Brasil, né? O Fogo na Dungeon é um muito famoso, é um grupo que joga RPG. Normalmente eles estão fantasiados, né? Então é legal, dá uma imersão a mais ali, né? Eu, normalmente, não quando eu tô jogando, mas em evento de RPG eu gosto de fazer cosplay também, tudo, né? Então é algo mais opcional ali, mas é um tempero a mais, né? Vamos dizer assim, fica legal. Fica, acho que legal até pra imaginação, o visual e tudo mais. Vocês chegam a colocar algo sensorial auditivo, por exemplo, a música, a temática? Isso, alguma coisa? a gente usa bastante. Principalmente trilhas sonoras, assim, às vezes a gente pega de outros jogos, né? Então, de videogame. Então, por exemplo, tô até com um colar aqui, né? The Witcher 3, que eu gosto muito. Você já aproveita ali, né? Alguma trilha que você gosta no jogo. Putz, imaginei uma cena que ficaria muito legal tocar essa música também. Ou, às vezes, tem vários artistas que fazem músicas para RPG e deixam no YouTube. Então, justamente para você colocar na sessão, né? E, às vezes, você pode pegar músicas normais de rock, de, sei lá, bossa nova. Então, você tá num bar de vampiros fino ali, coloca aquilo para dar esse clima, né? Então, isso é algo muito legal também, né? Até aproveitando o perfume. É algo que eu acho que o RPG traz muito, é justamente a questão sensorial, né? Então, quando a gente está jogando um videogame, é principalmente, né, o visual, né? O auditivo e um pouco do tato ali, né? Se você estiver jogando com controle, que tem vibração. Mas é muito legal porque no RPG você consegue ter essa profundidade a mais de descrever um cheiro em detalhes, narrar uma paisagem, descrever um som que não existe, assim. Então, você... É meio que aquela técnica de terror, né? Que você não... só... falei que tinha colocado no mundo. Então, é aquela técnica de escritores de terror, né? Que você não descreve o monstro, né? Você meio que descreve ele indiretamente e deixa pro leitor imaginar, né? Então, essa profundidade do RPG é muito legal justamente, né? Você contar o cheiro de um lugar, contar o som e tal, mas às vezes de forma não tão detalhada, deixando pro jogador preencher essa lacuna e tornar algo bem mais imersivo. E lógico, às vezes você pode dar bem detalhado também, se for algo importante, às vezes para um enigma, alguma coisa, né? Mas é bem versátil, é bem legal. Muito legal, né? E assim, que a gente perguntou da questão da idade, como que você foi incentivado? Então, como que entrou na sua vida, assim, você chegou a ler sobre, ou tinha algum amigo que te trouxe pro meio? Porque é o que eu falei, eu tive meus amigos que jogavam, mas eles tinham lá o grupo fechado, então acabava que eu não entrava, né? Só escutava eles contando história e ficava, né, nossa, deve ser legal e tal. Acabei nunca participando também por questão de horários que eles iam, que não cabiam aos meus horários. Mas como é que foi para sua vida, assim? Alguém te convidou? Como que... Eu não lembro tão especificamente, mas eu posso dizer que foi através do videogame. Então, desde menininho, eu adorava jogar videogame. Aí, eu jogava já num Super Nintendo da minha irmã, né? Aí depois eu tive meu PlayStation 2 e dali pra frente, acabou. Só foi. Aí, em algum ponto, eu
ouvi falar, talvez, acho que esse próprio vizinho meu, né, eu já tinha escutado ele comentando, vi ele jogando algum RPG de computador, né? E daí eu descobri que existia com dados, tudo. Também sempre gostei, acho que principal inspiração, e para muita gente é Senhor dos Anéis, né? Então eu gostava muito dos filmes, né? E né, você fica naquela, putz, eu quero jogar, né? Ter uma batalha épica, igual eu vi no filme, né? E o primeiro sistema que eu peguei... Eu lembro que eu tentei fazer um, assim, meio... né, ali na tentativa e erro, joguei com o pessoal. Mas daí o primeiro que eu peguei mesmo, daí eu achei o livrinho na internet, com muito custo. Foi se eu não me engano, é um sistema brasileiro mesmo, que o nome é 3D&T. Então, a grande vantagem dele é que você jogava com dados de 6 lados, né? Então, normalmente, né, até esse dado aqui é um modelinho bem tradicional, né? Que você acha em Ludo, outros jogos, né? Então, foi o primeiro sistema que eu joguei, assim. Então, foi algo meio natural, né? Eu já gostava muito de videogame. Eventualmente, eu fui descobrindo que existia isso também, e daí me apaixonei também. E tem bastante gente que joga aqui em Itapê? Ou em Itapetininga tem bastante. Principalmente... assim, mais recentemente, né, com essa onda do Celt, Ordem Paranormal, conquistou muita gente mais nova, né? Então tem muito jogador novo chegando. Mas aqui na cidade já tem uma cultura bem forte, vários anos aí de evento de RPG, tudo, e tá crescendo. Então até os próprios eventos que a gente vai, assim, cada vez mais gente um atrás do outro. Muito legal. É importante para socialização também, Sim. né? Porque, pelo que você está falando da questão sensorial e tudo mais... música, eu acredito que seja mais difícil fazer online, né? Tem que ser presencial mesmo. Existem plataformas online, até, por exemplo, na pandemia, né? Ficou muito popular, porque daí não tinha como jogar, né? Sim. Eu usei várias plataformas assim. Eu, particularmente, para mim, nada substitui, né? Porque, pô, eu gosto de jogar videogame ainda, né? No meu computador, tudo. Então, para mim, o RPG ele é algo diferente, né? E daí, quando eu jogo no computador, perde um pouco dessa magia, né? Mas, assim, às vezes, né, tem pessoas que, por exemplo... tinha um grupo de anos e daí teve que mudar de cidade, então a única forma de jogar ainda é online. Então tem seu valor também. Eu particularmente gosto muito mais assim, mas também o online ele tem várias ferramentas que às vezes até agilizam, né, o processo. Aí vai de gosto e, né, do que você tem acesso naquele momento também, né? Pô, legal demais. Tem uma forma de... Claro. Eu queria perguntar como que é o online, se é uma plataforma, assim, já... estabelecido ou vocês que criam? Tem várias formas, né? Então tem o pessoal que, por exemplo, entra no Discord lá e coloca algum robozinho que rola dado no chat, né? Então você, como se fosse pro chat GPT, rola 3 dados de 6 lados para mim. E daí ele já faz o resultado e você vai só na voz ali mesmo, né? Descrevendo. E tem plataformas como o Roll20, acho que Tabletop Simulator deve ter também, que daí realmente você... enxerga ali um tabuleiro, tem as pecinhas e você vai controlando também. Até no próprio RPG, eu acabei não trazendo, mas, né, você usa tabuleiros, às vezes miniaturas. É algo opcional, mas que muitas vezes é legal também para dar uma imersão a mais, né? Então, o online ele tem essa versatilidade também, de, né, você consegue jogar com pouca coisa, às vezes até só numa chamada do WhatsApp, vamos supor. Ou então dá para pegar alguma plataforma mais, né, elaborada. E qual temática você gosta mais? Assim, medieval? Essa é difícil. Eu flutuo muito, assim. A minha escolha segura é fantasia medieval, né? Senhor dos Anéis, tudo foi onde eu comecei. Acho que o que eu mais me sinto em casa, assim, né? Mas tem alguns cenários que eu conheci mais recentemente que eu gosto muito, né? Então, o Vampiro é um exemplo, né? Que eu tô praticamente colecionando os livros, né? Vai lançando, eu já vou pegando e tô devendo a leitura, mas tá lá na estante, já prontinho. E um mais recente que eu comecei a ver, que é o Warhammer 40K. Esse é um já... Como que eu posso dizer? Ele é um cenário mais futurista ali, também bem mais sombrio, né? A humanidade explorando a galáxia, encontrando alienígenas e tentando sobreviver, né? Então tem várias coisas assim. Mas eu acho que o que eu mais gosto é fantasia medieval. Além do Selbit, no Brasil, tem mais influenciadores assim que fizeram... Eu acho que assim, a nível... Posso estar cometendo alguma gafe aqui, daí é pela ignorância mesmo. Eu acho que o que fez mais assim de realmente expandir o RPG foi o Selbit mesmo. Mas a gente tem vários assim... que nem agora no TikTok surgem vários assim que fazem... né, às vezes grava um trecho da sessão e posta algum momento engraçado ou faz piadas com temas de RPG mesmo. É algo que tem se tornado muito popular. Então tem vários influenciadores no geral que andam comentando sobre RPG.
O que me vem à mente é o Fogo na Dungeon, que é muito forte. Daí o deles é bem realmente voltado para sessão, né? Então, eles jogando ali, mostrando tudo. Mas eu acredito que o maior, realmente, né, explodiu recentemente, foi o Cellbit. E ele continua fazendo episódios assim? Particularmente não acompanho. Eu teria que pedir a ajuda de algum do grupo que acompanha mais, né? Eu, particularmente, eu nunca joguei o Ordem Paranormal, que é o sistema dele. A gente leva nos eventos, mas eu acabei nunca jogando. É Casa de Ferreiro. Mas provavelmente porque recentemente teve lançamento de livros novos, então eu acredito que ele deve ter alguma série ainda. Mas é algo que se popularizou bastante, né? Mas eu acredito que essa mídia digital é até interessante para divulgar, né, entre os jovens a questão da RPG. Acho que é interessante a informação, né? Porque antes ficava mais restrito mesmo a quem se interessava ali pelo jogo, de repente procurar um grupo, mas hoje com os influenciadores talvez dê um boom maior mesmo, né? E desculpa perguntar, mas na média, assim, quanto que custa um livro? Não, imagina. Depende muito do livro, né? Às vezes tem alguns livros que você não acha no Brasil, né? Daí você tem que pegar importado, vai ficar mais caro. Mas hoje em dia, né, que nem um desses aqui que tem capa dura, bem grosso, várias imagens, costuma ser uns 200, 300 reais. E às vezes tem... livro, né? E às vezes tem alguns livrinhos assim mais, né, tipo, menorzinhos, quase de bolso, vamos dizer assim, que daí fica mais acessível. Aí varia, já vi a 80, alguns até 50 reais. E se for pegar usado, então é mais barateia bem, né? Mas se for pegar novinho, costuma ser nessa faixa. E quando você diz assim, fiquei devendo a leitura, você costuma ler ele inteiro para você aplicar num jogo de RPG? Ou você consegue ler uma parte e aí aplicar? Ou como é que é? Vai lendo durante a sessão? Ele é uma leitura bem não convencional, vamos dizer assim. Você pode ler ele de cabo a rabo, e tem livros que realmente funcionam assim. Mas eu gosto de ler, eu vi isso em algum lugar, agora eu não me lembro, faz tempo já, mas eu uso desde sempre, assim. Que é ler o livro de RPG como se ele fosse uma revista. Então, normalmente, como que a gente pega uma revista, né? A gente dá uma olhada no começo, tem esse artigo que eu gostei, essa pessoa que deu uma entrevista, e você vai pulando ali a revista pro que mais interessa. Então, por exemplo, como mestre, e eu que já jogo RPG, já conheço, às vezes, a maioria dos livros tem capítulos introdutórios. O que é RPG? Como funciona? Eu, na maioria das vezes, não vou precisar ler, eu já conheço, já mestro. Então, para ganhar tempo, pulo esse capítulo inicial. Aí eu posso focar, por exemplo, nas regras primeiro, às vezes um cenário que eu não conheço. Então dá para você ler ele de forma mais localizada. É até recomendado, né? Que como é um livro bem volumoso ali, normalmente é o recomendado. Às vezes tem algumas técnicas, né? Principalmente para quando você está com um tempo apertado, tudo, não vai dar para ler mesmo. Né? Por exemplo, você pega um de fantasia medieval. Então você já pergunta o que cada um vai querer jogar. Vou querer jogar de mago, de paladino, de guerreiro. Aí você lê as regras, lê a parte que você vai precisar realmente para rodar o jogo. E daí fala para os jogadores, lê para mim o capítulo do paladino e me explica como que funciona. Então isso é legal também para trazer o jogador e já ele conhecer e conseguir, né, jogar melhor. Porque assim, e não tem problema, né? Todo mundo já teve que começar, todo mundo se perde, porque é muita coisa, né? Sim. Então, mas isso é algo que já agiliza de você não precisar ficar consultando tanto livro, vai deixar a sessão mais fluida ali, né? E é legal porque você já puxa um pouco a pessoa para tá participando ali desde o comecinho, né? E se alguém quiser começar a jogar, o que você indica, assim? Como é que você procurar você? Falar, me ensina, como é que é? Tipo... Eu também só mandar uma mensagem no meu perfil no Insta ou no da Score Table, a gente sempre vai tentar ajudar na medida do possível. Mas dá pra, né, tanto achar um grupo, que muitas vezes grupos postam assim, né, de estão precisando de um jogador, abrimos uma mesa e tal. Ou então, realmente tem livros gratuitos. Então, um que também, acho que foi o que eu mais joguei assim na minha fase de adolescência, é um chamado Old Dragon. Ele é um sistema, como que eu posso dizer? É um D&D resumido, né? Porque D&D também tem muito conteúdo, principalmente que é um dos primeiros, né? Tem várias edições já. Então, Old Dragon ele é um livro quase de bolso assim também. Tem um PDF gratuito hoje em dia. E assim, ele já tem tudo para você pegar ali, sentar e jogar, sabe? Então, de novo, né? Isso é algo que a internet facilitou muito, né? Antigamente você precisava ir no tentativa e erro ali, né? Não tinha muito um processo. Agora, como é mais fácil encontrar os livros, tudo, já fica mais simples ali, né? De você começar. Essa barreira de entrada diminuiu bastante, né? Como você disse, o próprio livro ele tem um introdutório, né? A maioria deles, acho que facilita bem. Uma dificuldade, eu acho que hoje, assim, não atribuo somente a pandemia e tal, mas outras
outros fatores, assim, é a dificuldade de as pessoas se encontrarem, né, cara? Tipo, e aí isso é mais difícil, talvez, acho que esse né, cara? Você pode ter alguém lá que tá morrendo de vontade de jogar com alguém e não tem ninguém, cara. E aí, essa que pra mim deve ser uma barreira aí mais complexa um pouco, né? E talvez procurar os eventos, talvez, para encontrar alguém e tal. Os eventos, eles são uma excelente porta de entrada, né? Então, realmente, já é o pessoal que tá pronto ali para sentar e jogar, né? Então, já é uma forma de... né? Então, já é algo bem estruturado ali, pronto para começar. E nesse ponto, o online ajuda bastante, né? Então, a experiência física é mais interessante, mas se realmente, não tô conseguindo encontrar ninguém, não tem um grupo na cidade e tal, o online já faz esse processo ficar bem mais fácil ali, né? Mas isso é um desafio até pra gente mesmo que tem grupo, né? Então, tem gente que trabalha só em dia de semana, tem gente que trabalha em escalas diferentes, né? Conciliar pra marcar e jogar, às vezes é mais difícil do que comprar os livros, montar a ficha, né? Então, tem essa parte também. Falar nisso, acho que o nosso podcast é depois das 6. Aí, como é que é a sua rotina de trabalho fora o... Porque não é seu trabalho, né? O RPG não é seu trabalho. É um hobby que eu dedico bastante tempo. E você consegue encaixar ele na sua rotina e tal? Eu dou meus pulos, né? Uma sorte que eu tenho é que eu trabalho home office, né? Então facilita, né? Já não tenho que gastar, né, o tempo de transporte, tudo. Que, né, naturalmente é mais difícil, né? Tem muitos papos, né? Todo mundo tem as mesmas horas do dia, né? Tá página 2, né? Então eu que não tenho que pegar trânsito, não tenho que ir, naturalmente sobra um pouquinho mais de tempo, né? Mas, como todo hobby, é você ter a paixão daquilo, encaixar e, né, encontrar um horarinho para sempre dedicar ali, né? Então, eu trabalho... Até comentei com o Érico, né? Para mim é o depois das 7, né? Eu trabalho em outro fuso horário, daí fica um pouquinho diferente. Mas, no geral, é isso, né? Você encontrar... É quase, de certa forma, como estudar. Então, né, você criar aquela rotina de... Isso é mais do lado do mestre, né? Que ele realmente tem que preparar mais coisa, né? Então, ter essa rotina, né, de, vou pegar uns 30 minutos, uma horinha, sentar aqui e escrever o que eu quero fazer na sessão. Então, tem esse lado, assim, de, né, conciliar a rotina para separar um espacinho e ter essa preparação. Ou, às vezes, até fim de semana passado mesmo, ninguém ia conseguir jogar e daí, do nada, todo mundo... consegui sair antes, sei lá o quê, bora jogar? Mas não fiz nada. Não, mas vamos jogar. Eu falei, tá bom, me dá uma meia hora aí. Aí fiz algo improvisado e foi também. Né? Isso, lógico, para quem tá começando é mais difícil, mas daí, como já joguei bastante, é mais natural, né? Conseguir improvisar algo ali, né? Às vezes você não precisa de todo esse preparo também, né? Então é bem versátil. Isso aqui se torna apenas hobby, não tem como isso ser profissão? Remunerar? Olha, rola grana? Tem os mestres de aluguel, que a gente chama, né? Eu, particularmente, né? Todas as sessões que a gente leva em eventos são gratuitas, né? Então, a gente realmente gosta de espalhar. É até um tópico meio polêmico, né? Tem gente que é contra, tem gente que fala que tem que cobrar mesmo. É um meio termo. Então, eu, particularmente, eu gosto de levar de forma gratuita para espalhar, fortalecer, ter essa conexão ali de colaborar, né? Para apresentar para mais pessoas, né? Já, de novo, tão difícil conseguir gente, reunir um horário... Botar mais uma barreira de entrada acaba, né, dificultando isso. Mas tem sessões que realmente... Então, por exemplo, o cara gastou, fez uma miniatura... um cenário 3D, várias miniaturas detalhadas. Também é injusto o cara não poder, né, cobrar por uma experiência ali de alto nível, tudo que realmente ele investiu. Então, depende. Tem gente que consegue ganhar um dinheiro legal, mas acho que... Aí, né, não tenho dados nem nada para dizer assim. Mas eu acho que a maioria realmente faz como um hobby. Mas tem pessoas que ganham dinheiro. Eu acho que a forma mais comum que se costuma conseguir, né, ter um retorno financeiro assim... Tem um grupo muito famoso dos Estados Unidos, lá fora, que é o Critical Role, né? Então, eles também gravavam as sessões deles. Começou, né, bem simples, assim. Eles só realmente gravando a sessão... E devagarinho eles foram subindo, ganhando público e tal, até que eles conseguiram fazer uma animação da Amazon deles, que é A Lenda de Vox Machina. É desse grupo do Critical Role. Então, né, hoje em dia também com, né, plataformas como YouTube, Twitch, você pode transmitir o jogo e daí passa anúncio. É uma forma também que o pessoal costuma conseguir ter um retorno, né? Que é o caso do Cellbit, por exemplo. Sim. Né? Inclusive, foi impressionante, né? O número de Sim. alcance que ele tinha. Parecia assim, tipo, o acontecimento. Eu não acompanhei, não conheço, mas eu entrava no Twitter, tava lá sempre. Bombando. Todo mundo esperando, comentando, o pessoal, tipo,
totalmente ali engajado, cara, no conteúdo. Eu fiquei impressionado, né, de ver. Então, também é uma forma, né? Com certeza. E daí, né, no caso dele, ainda lançou o jogo, daí vai ter toda a parte, né, do livro, verdade. tudo. Então, é também uma outra... Esse é bem mais, né, não é todo mundo que vai conseguir fazer, né, obviamente, lançar seu próprio jogo do zero, mas é uma forma também, né? E eu dei uma fuçada lá no teu Instagram, eu vi umas fotos, não sei se é assim que fala, é Swordplay. Isso, Swordplay. Ele tem a ver com RPG ou é um hobby à parte? Ele é separado, é um outro esquema, mas que acaba conversando muito, né? Então, eu particularmente, né? Eu sou uma pessoa que não gosta muito de ir na academia, né? Malhar ali mesmo e tal. Mas eu gosto muito de fazer esporte, atividade física. Então, o Swordplay, como ele, né, dando uma introdução breve, né? Ele é basicamente a recriação de combate medieval. Só que com armas normalmente feitas com cano, PVC, espuma, para ser um material que não vai machucar, né? Ou pelo menos reduzir muito algum ferimento que aconteça ali, né? Lógico, sempre pode escorregar, cair, né? Não tem o que fazer. Mas a arma em si não vai machucar, né? E então são hobbies que se conversam muito, né? Porque você leva pro próximo nível, né? Fala, pô, agora eu tô realmente lutando ali, né? Então, que nem esse ano vai ter. E eu já fui em alguns no passado, que é o EPS, né? O Encontro Paulista de Swordplay. Então, realmente tem batalhas massivas ali, né? Você faz quase como se fosse um exército mesmo. E o pessoal se enfrentando. Aí tem as regras também, as partes do corpo que conta, não conta. Então, é basicamente uma esgrima, só que realmente recriando um combate medieval, né? Aí é uma forma também bem legal de puxar, né? Uma pessoa mais sedentária ali a fazer um esporte também, né? Aconteceu isso comigo. Eu, quando eu era adolescente, era bem gordinho tudo. E o Swordplay que me puxou para exercitar bastante ali. Então, é algo que conversa bem. Mas daí você tem treinos. Sim, tem treinos. Treinos semanais, diários. Aqui na cidade, então, né, tem vários... A gente chama de clãs, né, normalmente. Aqui na cidade tem a Wolfenheer, que eu faço parte. Normalmente tem treinos todo domingo. Agora, né, choveu, tudo aí acaba ficando mais difícil. Mas eles treinam todo domingo também. O pessoal do Wolfenheer, um abraço aí. E então também treino gratuito, dá para ir lá participar e conhecer. É uma atividade bem legal. Normalmente é na praça do Ayrton Senna ali. E daí pode ir só e aparecer? Ou tem que se inscrever, alguma coisa? Não, é só chegar lá. Se for criança, normalmente é bom ter um responsável, tudo. Mas no geral, só chegar lá e participar também. Tem idade mínima? Não tem, a gente... já vi criancinha de 2, 3 anos, se consegue segurar e bater com a espada, já tá valendo. Criancinha de 2, 3 anos é o que mais gosta de pegar a espada. E outra coisa, daí eu vi também no Instagram, você pratica Kung Fu? Eu pratico Kung Fu também. Mas foi uma coisa levando a outra ou foi interesse? Difícil dizer, não lembro tão bem assim, mas acho que foram hobbies simultâneos ali. É algo que eu gosto também. Tem vários sistemas assim, né, com temática mais oriental ali. Eu tinha que pegar mais, né, praticando Kung Fu e nunca joguei um assim. Mas também tem vários sistemas, cenários que abordam essa temática oriental, a mitologia chinesa, japonesa ali, né, asiática no geral. Asiática no geral. Então, mas também é um esporte que eu gosto muito, pratico e dá para também conversar com o RPG, com certeza. E qual que é seu Instagram pra galera seguir? Meu é @FernandoTibes, THIBES. E tem o da Square Table Hold. Então, meu termo em inglês, Square, quadrado, table, mesa, underline, hold. Até a história por trás, né? A gente também gosta muito do videogame, né? E na época tinha lançado um jogo chamado Elden Ring. Não sei se vocês já viram alguma vez. É um jogo de fantasia, assim, sucessor do Dark Souls, né? E lá um local muito importante é o Round Table Hold, né? Então é basicamente a tábua redonda, né? Igual do mito arturiano, tudo. E daí a mesa que a gente jogava sempre era quadrada, né? Daí a gente adaptou pro Square Table Hold. Então é assim que surgiu o nome. Legal. Daí esse é o nosso Instagram lá também. Legal. E sobre a questão da remuneração, né? Que a gente fica bem claro que é muito mais hobby do que qualquer outra coisa, né? Acho que quase 100%. Mas fica aqui, eu acho que um recado que eu queria deixar até para políticas públicas, porque eu não sei se isso existe, mas incentivo, sabe? Porque, cara, tem esporte, não diretamente do RPG, mas eu ouvindo você, assim, eu vi quanto isso é importante para a sociedade e o quanto isso precisa ser incentivado, sabe? Para que, de repente, em instituições, em projetos sociais,
na periferia, por exemplo, possam conhecer RPG. Porque, Érico, Sim. você que trabalha com o público, às vezes não tem, né? Conhecimento, assim. É porque eu acho que meio que afasta, né, as pessoas por conta de talvez ser caro o livro, tem alguns exatamente. objetos aí que talvez não chega, né, cara? Tipo, uns dados desse e tal. Mas acho que levar isso acho que é fundamental. E além do que você conta história, né, cara? Você pode contar a história até do próprio local, né? Do próprio local. Exatamente. Eu fiquei pensando isso mesmo, sabe? Você tem instituições que estão, sei lá, no bairro Taboãozinho, Itapetininga, por exemplo, que tem alguém lá que trabalhe e seja até remunerado para ensinar crianças a conhecer o RPG. Porque a gente acaba afastando, na verdade, né, a população trabalhadora e mais carente de algumas coisas, né, cara? Porque a gente acha que talvez eles não consigam alcançar, né, a fineza disso, né? Na verdade, é um preconceito, né? E também a falta do conhecimento. Eu aprendi demais aqui hoje com você. Eu tinha um conhecimento muito vago, acabei não procurando sobre mais coisas, mas realmente você falando me incentivou a procurar. E a questão do conhecimento a questão do incentivo à leitura, do incentivo à imaginação, do incentivo à união, então todo mundo pensando junto, todo mundo sendo incentivado a pensar fora da caixa, vamos dizer assim. Eu achei assim, importantíssimo até para os pais incentivarem seus filhos e de repente praticar com eles. Eu achei bacana demais. E isso que o Tielo falou realmente faz muito sentido. E um desserviço, né, que aconteceu, né, social, do preconceito, né? Sim. Como que pode, né? Eu fico absurdado, né? Para mim é quase parecido com quando eu vi um canal de televisão, tipo, falando mal de anime, sabe? Falando que... eu ouvi aquela reportagem assim, eu falo, meu Deus, cara, tudo que tem a ver mesmo com criatividade, com sair um pouquinho da obviedade, parece que constrói um muro, né? Para que não chegue. E olha a importância que isso tem. Sim. Incrível, né, Fernando? Abre muitos... De novo, enxergar o mundo de outro ponto de vista, né? Então, tanto pelo anime, né? Que é um desenho de uma cultura oriental que... né, agora já é algo, né? Virou do status quo, né? Mas você pega realmente ali década de 80, 90, né? Você era o cara estranho por assistir anime, né? Eu, de novo, né? Não vivi isso, mas tive muito contato. E era um ambiente totalmente diferente, né? Sendo que... por si só, já você tá tendo contato com algo que é do outro lado do mundo, cara. A gente perde, com a internet tudo, né? A gente vê um outro lugar ali, a gente perde essa dimensão, né? Cara, quantos quilômetros... quando que eu poderia conhecer isso, né? Se eu não tivesse a internet aqui, né? A gente perde essa noção da dificuldade que é você acessar uma outra cultura, né? Com certeza. Então é isso, né? Maravilhoso mesmo esse mundo, assim, muito gostoso conhecer. Você é um cara, assim... incrível, dá para ver a sua propriedade mesmo, né? E parabéns pelo desenvolvimento, não só para si, mas, cara, quem tá andando com você tá muito privilegiado, né? Obrigado. E quanto mais gente jogar e pensar, né, de forma diferente e tal, a gente talvez tenha um mundo melhor, né? Sei lá, né? Tipo, a gente vê, sei lá, um Trump achando que tá jogando dado enquanto ele está jogando. Exatamente. Né? Tipo, acaba meio que reduzindo muito possibilidade de pensamento, né, cara? Você tá falando de dado, eu fico imaginando, cara. O cara que tá achando que ele tá jogando dado, mano. Né? E tá destruindo. Aqui é o lugar, né, de brincar. Exato. Né? Quanto mais lugar de brincar, é mais... Né? Menos guerra até, né? De novo, uma ferramenta de união, né? Então, para mim, acho que uma das sensações mais legais é parecer que você está em volta de uma fogueira contando história, né? Eu acho que é algo que a humanidade fez desde sempre, né? E é um ato de união ali, né? Um momento seguro, algo que você está realmente compartilhando e, né, não só sobrevivendo, né? Você está realmente elevando aquilo, né? Tendo uma conexão entre os outros e consigo mesmo. Então, ter esse contato é espetacular. Fernando, tem algo mais que você gostaria de falar que não foi falado? Ou até mostrar, não sei se você tem mais alguma coisa. Eu tenho um presente que eu trouxe para vocês. Parece que eu adivinhei. Senti aqui. Então, já aproveitar. Ainda bem que eu fiz essa pergunta. Um kitzinho para cada um de vocês. Olha, para cada um ainda. Obrigado mesmo. Que legal, valeu, cara. Que legal. Olha que legal. Valeu. Caramba, meu. Então, quem quiser. Olha que massa. Meu amigo tem uma lojinha de RPG também, que é o Boteco dos Undeads. Daí
Ajudou a trazer um kit de dados aí. Mostra o cartão aí. Pá. Tem o cartão. Eu mostro o meu aqui. Legal, putz. Aqui tem o Instagram também, né? Dele, Tem. Né? Ó, o Instagram é @boteco dos Sundads, sundeads.rpg.store, A gente STORE. marca lá ele também, né? Vamos marcar. Se vocês quiserem começar, já tem os dados. Legal. Eu vou com certeza eu vou pesquisar sobre. E eu vou, cara, meu filho adora dado, eu vou jogar com ele. Já. Obrigado. Vou procurar com ele. Então, Obrigado. Ainda bem que eu fiz mesmo. essa pergunta. Obrigado. Imagina. Uma honra muito grande, viu? Então, Fernando, obrigado, viu, por estar com a gente aqui. Um abraço Foi um prazer. Boteco do Sandete. Como que é o nome dele, perdão? É o Caio. Caio. O Érico conhece. Um abraço, Caio. O Caio... Nossa, que vergonha, me fugiu o nome. Por Sur, eu conheço pelo apelido e me deu branco no nome. Normal. Então, eu que agradeço esse espaço aí, de poder, né, tanto compartilhar o RPG de outra forma, né, em outro meio, e ter essa abordagem mais... Né, comentando sobre, sem ser o jogo direto. E, enfim, né, vocês verem a gente em algum evento de RPG, é só chegar e bater um papo ou jogar com a gente. A gente sempre vai estar aberto a ter esse diálogo. É isso. Então, Um abraço, pessoal. Um abraço para todos. Obrigado. Nos vemos na Abraço, próxima. pessoal. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Obrigado.